É pecado fazer tatuagem? Essa questão tem provocado debates intensos e gerado uma variedade de opiniões entre os cristãos ao redor do mundo. A interpretação das passagens bíblicas relevantes, como Levítico 19:28, tem sido fundamental nesse debate, influenciando as perspectivas teológicas e práticas das diferentes denominações cristãs. Hoje, vamos explorar as diversas interpretações teológicas sobre o assunto, destacando como diferentes grupos entendem e aplicam esses ensinamentos à luz da fé cristã. A interpretação teológica das passagens bíblicas relevantes sobre tatuagem varia significativamente entre as diferentes denominações cristãs, refletindo abordagens diversas quanto à autoridade das Escrituras e à aplicação contemporânea dos ensinamentos bíblicos. Enquanto algumas denominações consideram essas passagens como diretrizes morais permanentes, outras adotam uma abordagem mais flexível, levando em conta o contexto histórico e cultural em que foram escritas. Dentre as denominações que interpretam as passagens como proibitivas, destaca-se a interpretação literalista, que considera Levítico 19:28 como uma proibição direta contra a prática da tatuagem. Para essas igrejas e grupos, a referência à marca ou inscrição no corpo é vista como uma orientação clara que deve ser seguida sem concessões, como parte de um compromisso com a santidade e a pureza do corpo humano como templo de Deus. Por outro lado, muitas denominações adotam uma abordagem mais contextualizada e hermenêutica das Escrituras, considerando o significado cultural e histórico das proibições encontradas no Antigo Testamento. Elas argumentam que essas leis foram dadas a um povo específico em um contexto específico, visando distingui-los de práticas religiosas pagãs contemporâneas e que não necessariamente se aplicam literalmente aos cristãos hoje. Além disso, há denominações que enfatizam a liberdade em Cristo, argumentando que, sob a graça divina, os cristãos são livres para tomar decisões pessoais sobre questões não explicitamente condenadas nas Escrituras. Para essas comunidades, a decisão de fazer uma tatuagem é vista como uma questão de consciência individual, influenciada pelo discernimento espiritual e pela orientação pessoal, desde que não contradiga princípios fundamentais da fé cristã. Em suma, a interpretação teológica das passagens bíblicas sobre tatuagem reflete uma variedade de abordagens dentro do cristianismo, desde interpretações estritamente literalistas até interpretações mais contextuais e libertadoras. Essas perspectivas refletem não apenas diferentes interpretações das Escrituras, mas também a diversidade de práticas e convicções dentro do corpo de Cristo globalmente. O versículo bíblico em Levítico 19:28 é frequentemente citado em discussões sobre tatuagem e marcações corporais entre os cristãos. Ele declara: "Não fareis cortes no vosso corpo por causa de um morto, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor." Esta passagem faz parte do código de santidade estabelecido para o povo de Israel, delineando práticas que os distinguiriam das nações ao seu redor. Interpretar este versículo envolve considerar seu contexto histórico e cultural. Originalmente, essas instruções foram dadas para evitar práticas associadas a rituais pagãos de luto e culto aos mortos. Os israelitas eram instruídos a manter seus corpos livres de marcas que simbolizassem pertença a sistemas de crenças não hebraicos. Para muitos cristãos, essa proibição levítica é vista como uma diretriz moral relevante para hoje, refletindo princípios mais amplos de santidade e pureza. Argumenta-se que fazer tatuagens ou outras marcações permanentes pode comprometer a integridade física e espiritual do indivíduo, desviando-o do ideal bíblico de um corpo como templo de Deus. No entanto, há interpretações divergentes dentro do cristianismo.
Alguns argumentam que o contexto específico das proibições em Levítico não se aplica diretamente aos cristãos gentios sob a nova aliança em Cristo. Eles afirmam que, sob a graça e o perdão de Deus, a liberdade pessoal na decisão de fazer tatuagens pode ser exercida com base na consciência e na orientação espiritual individual. Portanto, a análise de Levítico 19:28 e sua aplicação contemporânea sobre tatuagem continua a ser um tema complexo e debatido entre os cristãos, refletindo a diversidade de interpretações teológicas e a busca por discernimento pessoal na prática da fé. No mundo antigo, as práticas de marcação corporal estavam frequentemente ligadas a rituais religiosos, pagãos, lutos cerimoniais ou identificação com divindades ou tribos específicas. Os israelitas foram instruídos a evitar tais práticas como parte de sua separação e santidade como povo escolhido por Deus. Para eles, manter o corpo livre de marcas era uma forma de distinção cultural e religiosa, reforçando sua identidade como seguidores do Deus único e verdadeiro. Além disso, as práticas de tatuagem e outras formas de marcação corporal muitas vezes estavam associadas a superstições e crenças que conflitavam com os princípios do monoteísmo judaico-cristão. Portanto, as proibições em Levítico e outros textos similares visavam preservar a pureza espiritual e a fidelidade ao pacto com Deus, evitando qualquer associação com práticas pagãs ou idolátricas. No contexto contemporâneo, muitos estudiosos e teólogos reconhecem que essas proibições específicas eram direcionadas aos israelitas em um período histórico particular e sob circunstâncias culturais específicas. Sob a nova aliança cristã, alguns argumentam que a interpretação dessas proibições deve considerar o ensinamento mais amplo das Escrituras sobre a santidade, a pureza do corpo como templo do Espírito Santo e a liberdade em Cristo. A questão da intenção por trás da tatuagem é central para muitos que consideram seu significado religioso e moral. Para muitos cristãos, a intenção do coração ao fazer uma tatuagem pode ser tão significativa quanto a ação em si. Isso porque a motivação por trás das escolhas pessoais pode refletir valores espirituais, convicções morais e até mesmo a relação individual com Deus. A Bíblia frequentemente enfatiza a importância do coração e das intenções como aspectos cruciais da vida espiritual. Provérbios 4:23 instrui a guardar o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Assim, a decisão de fazer uma tatuagem não é apenas uma questão estética, mas uma expressão que pode revelar profundas convicções pessoais e espirituais. Para alguns cristãos, a intenção por trás da tatuagem pode ser positiva e significativa. Pode representar um testemunho de fé, uma memória de uma experiência espiritual significativa ou uma expressão de gratidão a Deus por uma bênção específica. Nesses casos, a tatuagem pode ser vista como uma forma legítima de expressão pessoal e espiritualidade. No entanto, para outros, a preocupação com a intenção também pode gerar cautela. Se a tatuagem é motivada por razões superficiais, influências culturais negativas, ou se contradiz princípios éticos ou morais cristãos, isso pode levantar preocupações sobre a pureza da intenção por trás da ação. Além disso, a percepção religiosa da tatuagem também pode variar amplamente entre diferentes denominações e tradições cristãs. Algumas podem enfatizar a moderação e a prudência em relação às práticas corporais, enquanto outras podem adotar uma visão mais liberal, considerando a liberdade pessoal e a graça divina como fundamentais para a tomada de decisões. As leis do Antigo Testamento, como as encontradas em Levítico, são parte do código de santidade e moralidade dado por Deus ao povo de Israel. Essas leis abrangem uma variedade de aspectos da vida, desde práticas religiosas
até orientações sobre moralidade pessoal e social. Entre elas, Levítico 19:28 proíbe fazer marcas no corpo. Com a vinda de Jesus Cristo e o estabelecimento da nova aliança, os cristãos acreditam que houve uma transformação na relação entre Deus e a humanidade. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, especialmente em Romanos e Gálatas, argumenta que os cristãos estão libertos da lei mosaica como um meio de justificação diante de Deus. Em vez disso, eles são justificados pela fé em Cristo e vivem sob a graça divina. Essa perspectiva é reforçada pelo Concílio de Jerusalém, descrito em Atos 15, onde foi decidido que os gentios convertidos não precisavam seguir todas as práticas da lei mosaica para serem considerados cristãos. Isso incluiu não impor o cumprimento de leis alimentares e rituais, bem como questões de circuncisão. No entanto, a questão da aplicação específica de leis como aquelas em Levítico permanece debatida. Algumas interpretações enfatizam que as leis cerimoniais e culturais do Antigo Testamento não se aplicam diretamente aos cristãos hoje, argumentando que elas foram cumpridas em Cristo. Essas leis eram parte de um contexto específico e destinadas a um povo específico, os israelitas, em uma época específica. Por outro lado, há aqueles que argumentam que princípios morais e éticos subjacentes às leis do Antigo Testamento, como os encontrados em Levítico, continuam sendo relevantes para os cristãos hoje. Embora não sejam obrigatórios para a salvação, eles oferecem orientação moral valiosa para viver uma vida piedosa e agradável a Deus. O conceito de considerar o corpo humano como um templo sagrado é profundamente enraizado nas escrituras cristãs e em diversas tradições religiosas ao redor do mundo. Essa ideia é frequentemente associada à responsabilidade de cuidar e honrar o corpo como um dom de Deus, refletindo sua imagem e sendo o receptáculo do Espírito Santo para os cristãos. Para muitos cristãos, a analogia do corpo como templo tem implicações significativas na forma como encaram a modificação corporal, incluindo a prática de tatuagens. A Bíblia, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, declara: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse ensinamento ressalta a importância de preservar a santidade e a integridade do corpo, como uma resposta ao amor e ao sacrifício de Cristo. Nesse contexto, alguns cristãos veem a modificação corporal, como tatuagens, como uma potencial violação dessa santidade, alterando irreversivelmente a criação de Deus e desviando a atenção da adoração e honra que ele merece. Por outro lado, há interpretações que reconhecem a liberdade cristã sob a graça de Deus. Essas interpretações argumentam que, enquanto o princípio de cuidar do corpo como um templo sagrado é fundamental, a decisão de fazer uma tatuagem pode ser uma expressão legítima de identidade pessoal, cultura ou fé. Desde que feita com discernimento e respeito aos princípios morais e espirituais, a modificação corporal pode ser vista como uma forma de glorificar a Deus através da expressão criativa e da valorização da individualidade dada por Ele. O impacto da tatuagem no testemunho cristão pessoal e na percepção pública é um tema relevante que gera debates dentro das comunidades cristãs. Para muitos cristãos, o testemunho pessoal é fundamental, pois é visto como uma forma de refletir a luz de Cristo no mundo. Isso inclui não apenas as palavras faladas, mas também as ações e escolhas visíveis aos outros, incluindo a decisão de fazer ou não uma tatuagem. A percepção pública da tatuagem pode variar amplamente dependendo do contexto cultural,
social e religioso. Em algumas comunidades cristãs mais conservadoras, a tatuagem pode ser vista como uma marca que contradiz os princípios de moderação, santidade e pureza ensinados na Bíblia. Essas visões podem levar a preocupações de que uma tatuagem possa distrair ou comprometer o testemunho cristão ao ser percebida como uma prática mundana ou contrária aos valores cristãos tradicionais. Por outro lado, há aqueles que argumentam que o testemunho cristão não está necessariamente ligado à aparência externa, mas sim ao caráter e às ações que refletem os ensinamentos de Cristo. Eles afirmam que uma tatuagem bem pensada e significativa pode ser uma oportunidade de compartilhar histórias de fé, superação ou testemunho pessoal com aqueles ao redor, abrindo portas para conversas sobre valores cristãos e experiências espirituais. Além disso, a percepção pública da tatuagem está em constante mudança, com muitos indivíduos hoje vendo-a como uma forma de expressão artística pessoal, cultura ou identidade. Isso pode influenciar como uma tatuagem é interpretada por diferentes audiências, incluindo aqueles dentro e fora das comunidades cristãs. O papel do discernimento pessoal e da consciência na decisão de fazer ou não uma tatuagem é uma consideração importante para muitos cristãos, refletindo a busca por uma aplicação fiel dos princípios morais e espirituais em suas vidas. A Bíblia ensina que a consciência é um guia fundamental para discernir entre o certo e o errado, ajudando os indivíduos a tomar decisões que honrem a Deus e reflitam seus princípios. Paulo aborda o tema da consciência em 1 Coríntios 8:7, onde destaca a importância de agir de acordo com a consciência para evitar causar tropeço aos outros. Para muitos cristãos, isso se aplica à decisão de fazer uma tatuagem. Eles consideram não apenas se a ação é tecnicamente permitida, mas se ela edifica sua própria fé e respeita as convicções dos outros ao seu redor. O discernimento pessoal também desempenha um papel crucial, pois permite que os cristãos avaliem como suas escolhas afetarão seu relacionamento com Deus e com os outros. Isso inclui considerar a motivação por trás da decisão de fazer uma tatuagem, se é uma expressão de fé, uma homenagem pessoal ou simplesmente uma escolha estética. Além disso, o discernimento também envolve pesar os benefícios e as possíveis consequências de uma tatuagem em relação ao testemunho cristão, às relações interpessoais e à própria saúde emocional e espiritual. Isso pode incluir reflexões sobre como a tatuagem será percebida pela comunidade cristã, como influenciará o relacionamento com os não cristãos e como se alinha aos valores morais e éticos cristãos. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.